Oi, gente. Oi, nono ano. Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Daiane que está falando. Hoje eu estou aqui para fazer a explicação do conteúdo da semana 2 do Plano de Estudo Tutorado, volume 2 do nono ano, beleza? Gente, já adianto para vocês que vocês vão amar a aula de hoje. O conteúdo é bem legal, super atual, né? Eu trouxe alguns complementos, eu trouxe um mapa conceitual para trabalhar com vocês um tema e também um infográfico. Então, acompanha, vai ser bem legal a aula e bem curtinha, tá? A semana 2 dá prosseguimento à unidade temática da semana anterior, que é Mundo do Trabalho. O objeto do conhecimento, nós vamos nos dedicar às transformações do espaço na sociedade urbana industrial, mas eu já adianto para vocês que a gente vai tratar principalmente sobre as transformações do trabalho no contexto da sociedade urbana industrial. A habilidade, que é aquilo que você, estudante do nono ano, deve saber fazer, é relacionar as mudanças técnicas e científicas decorrentes do processo de industrialização com as transformações no trabalho em diferentes regiões do mundo e suas consequências no Brasil. Então, pessoal, vocês que estão em processo de formação escolar, é muito importante estar antenado às mudanças, às transformações no mundo do trabalho, para que vocês possam compreender aquilo que se exige do profissional, do futuro profissional, aquilo que se exige, né, em termos de qualificação, mas que vocês também reconheçam quais são as dificuldades que os profissionais hoje em dia enfrentam e tudo mais, né? Então, vocês vão ver que a gente tem alguns conteúdos relacionados, que são as questões trabalhistas, né, ao longo do tempo, as relações de trabalho no sistema capitalista, nós vamos ver um pouquinho sobre a industrialização, rever, né, e as relações de trabalho, como, por exemplo, desemprego, extinção de determinados postos de trabalho, surgimento de novas profissões. Nós também vamos refletir um pouco sobre as alterações nas técnicas de produção e como essas alterações proporcionam novas relações de trabalho, tanto no Brasil quanto no mundo, né? O novo modelo de produção, que é o modelo de produção toyotista, também chamado de produção flexível ou just in time, que foi assunto da semana 1, né? E esse novo perfil de trabalhador que as empresas cada vez mais vão exigir. E aí, pessoal, o material do PET é, assim, super sucinto. Na verdade, o material do PET, em termos de conteúdo, ele traz um trecho, apenas um trecho, de uma entrevista publicada pela revista Exame, com o estúdio ABC, e o título foi Como Será o Profissional da Indústria 4.0. Só que aí, eu como professora, eu senti um pouco de falta do PET trazer o que seria a quarta revolução industrial, que deu início a essa indústria 4.0. Né? Então, fica um pouco vago, né? Trazer só o que se espera desse profissional, mas sem discutir o que seria uma quarta revolução industrial. Né? Então, vamos conversar sobre isso? Então, eu trouxe aqui esse infográfico. Vou dar um zoom aqui para ficar mais confortável para vocês. Então, esse infográfico, ele traz um pouquinho uma síntese daquilo que a gente estudou na semana 1 sobre as 3 revoluções industriais, e ele traz aqui também algumas considerações a respeito do que seria essa quarta revolução industrial. Conforme eu falei na semana 1, ela não é uma unanimidade, tem alguns autores que ainda não usam essa expressão, quarta revolução industrial. Mas aí vamos revisar. A primeira revolução industrial, que deu início à indústria 1.0. Né? Então, ela começou no século XVIII, foi pautada, caracterizada principalmente pela mecanização, que seria a introdução da máquina, no caso, a máquina a vapor, que usava como matéria energética, como fonte de energia, o carvão. A segunda revolução industrial, que ocorreu, o seu auge foi no século XIX, ela deu início ao que os pesquisadores chamam de indústria 2.0, ela trouxe a produção em massa, introduzida pelo Henry Ford, né?
nas suas fábricas. Essa produção em massa foi possível pela criação da linha de montagem, a esteira, né, onde as peças eram montadas, e a produção, né, as máquinas, os automóveis passaram a ser baseados na fonte de energia do petróleo, produzida a partir dos combustíveis fósseis do petróleo, e também a eletricidade, que foi desenvolvida no contexto da segunda revolução industrial. A terceira revolução industrial, que deu origem à chamada indústria 3.0, é também chamada de revolução técnico-científico-informacional. É caracterizada pela produção automatizada, ou seja, pelo uso de robôs, pelo uso de máquinas, de sistemas de informação, utilizando-se computadores, eletrônicos, os mais diversos possíveis, e TI, que é tecnologia de informação. Quando a gente passa da terceira para a quarta revolução industrial, vocês vão perceber que, na verdade, a quarta revolução industrial é um aprofundamento da terceira. Por isso que tem autor que prefere não usar o termo quarta revolução industrial. Ele continua usando o termo terceira revolução industrial. Porque vocês vão observar que na quarta revolução industrial, aqueles 3 pilares, tecnologia, ciência e informação, vão continuar sendo os pilares da indústria. Então, a quarta revolução industrial, ela continua sendo pautada, né, na tecnologia, na ciência e principalmente na informação. É com essa quarta revolução industrial que vai ter início a tal indústria 4.0, que o Pet vai falar, mas sem explicar, né? Essa quarta revolução industrial, como eu disse, é um aprofundamento da terceira, é caracterizada pela produção inteligente, uma produção incorporada com a internet das coisas. O que seria essa internet das coisas? É um conjunto de aparelhos, é um conjunto de máquinas, é um conjunto de robôs interligados entre si por meio da internet, por meio de uma rede. Então, só para vocês terem uma ideia dessa internet das coisas, quando a gente consegue, através do nosso celular, comandar a televisão, comandar o Bluetooth, comandar a geladeira, por exemplo, conseguir ligar e desligar as luzes da casa. Essa interligação entre diferentes aparelhos por meio da internet, isso é a internet das coisas, e ela é utilizada também e principalmente nas indústrias, nas fábricas 4.0. Além disso, a grande maioria das indústrias pautadas nessa quarta revolução industrial, nessa indústria 4.0, fazem uso do Big Data. O Pet também não fala sobre o que é essa loucura desse Big Data, que nem é tão louco assim. Aí eu, como professora, trouxe aqui para vocês uma matéria do Canaltech, que é muito legal. Eles trazem várias informações sobre tecnologia. E aí eles fazem uma análise muito legal do que seria o Big Data. Parece louco, mas vocês vão ver que o Big Data está mais no nosso dia a dia do que a gente imagina. É uma forma, né, de análise e interpretação de um grande volume de dados, né? Então, o Big Data permite a profissionais específicos qualificados para lidar com ele, que são profissionais de tecnologia de informação, são profissionais que vão dar conta de trabalhar com informações não estruturadas e a uma grande velocidade. Por que essas ferramentas de Big Data são tão importantes para as indústrias hoje em dia? Porque as indústrias utilizam o Big Data para definir suas estratégias de marketing, né, de divulgação. Então, a partir desse grande volume de informações proporcionadas pelo Big Data, essas indústrias conseguem, por exemplo, aumentar a produtividade, reduzir os custos e ainda tomar decisões mais inteligentes. E aí o Canaltech, ele vai falar como que isso tudo acontece. Então, na verdade, esse Big Data
são soluções que permitem lidar com um grande volume de dados não estruturados, né? E aí é muito interessante, só para mostrar para vocês, que o Big Data é pautado em 5 Vs, a gente chama de 5 Vs, que seria o volume, a variedade, a velocidade, a veracidade e o valor. Tá, Daiane, mas me dá um exemplo prático desse Big Data sendo usado por uma empresa. Ok, Netflix. Todos vocês conhecem o Netflix. Se não tem Netflix, pelo menos já ouviram falar dele. Como que o Netflix faz uso, né, do Big Data? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tem até aqui o exemplozinho da Netflix. Aí vem aqui, ó, exemplos de uso do Big Data. Nós temos algumas empresas que fazem uso. A Amazon, Netflix, Spotify. Como que eles fazem uso do Big Data? Para realizar desejos dos clientes antes mesmo que os clientes peçam. Daiane, como que isso acontece? De repente, você entra lá na Amazon e aí começa a aparecer sugestões de produtos. Sugestões. E aí você fala, nossa, aquele produto realmente é do meu interesse. Ou eu andei pesquisando sobre aquele produto. E aí, de repente, ele te aparece como uma opção na Amazon. Ou então, aparece lá na Netflix uma recomendação de filme ou série de acordo com o que você gosta, com o que você curte. Isso significa que dados do seu acesso estão sendo monitorados a partir do Big Data, para que depois essas recomendações apareçam para você, né, para realizar os seus desejos antes mesmo que você procure, né? Então, olha que loucura, né, esse Big Data, mas ele é muito utilizado pelas empresas hoje em dia, né, principalmente essas grandes plataformas, né, de comércio online, as plataformas de stream, né? Então, o Big Data está aí no nosso dia a dia e é exemplo dessa indústria 4.0, beleza? Exemplo dessa quarta revolução industrial, ok? Então, eu espero que tenha ficado claro para vocês o que é essa quarta revolução industrial. Agora, vamos trabalhar, então, o que seria uma indústria dessa quarta revolução industrial chamada de indústria 4.0. Não necessariamente ela vai fazer uso de todos esses aspectos, mas normalmente uma indústria 4.0 é pautada no uso de robôs, faz muitas simulações de compra, simulações de venda, simulação de mercado. Ela trabalha com uma integração entre sistemas, há uma internet industrial que interliga todas as etapas da produção. Elas investem muito em segurança cibernética para garantir que toda essa rede industrial não seja corrompida. O armazenamento para dar conta de toda essa rede é feito em nuvem. A manufatura é aditiva. Há um esforço muito grande em uma realidade aumentada e elas fazem uso do Big Data e de ferramentas analíticas, né? Ferramentas para analisar o consumidor principalmente, né? Ou o potencial consumidor, beleza? Espero que tenha ficado claro para vocês. São conteúdos que o PET não traz diretamente. Agora eu vou voltar para o PET para agora sim. Já que agora vocês sabem o que é essa quarta revolução industrial, já que agora vocês sabem o que é uma indústria 4.0, agora nós estamos aptos a pensar como será o profissional dessa quarta revolução industrial ou indústria 4.0. E aí, esse conteúdo da revista Exame é fundamental, eu vou grifar algumas partes importantes, tá bom? Primeira coisa importante, ela notou que há uma escassez de trabalhadores. Uai, tá faltando trabalhador? Tá faltando trabalhador qualificado. Falta um trabalhador que dê conta de lidar com isso aqui. Deixa eu voltar lá. Um trabalhador que dê conta de lidar com essa indústria 4.0.
Vocês concordam comigo que não é qualquer trabalhador que dá conta de lidar com essa indústria 4.0? Por isso que o PET vai falar sobre a escassez de, em média, 200 milhões de trabalhadores. Não é qualquer trabalhador, é o trabalhador qualificado, né? Então, há uma pressão, há uma necessidade cada vez maior das empresas 4.0 por uma mão de obra que seja qualificada. O Brasil ainda está muito distante dessa indústria 4.0. Ela não é uma realidade na grande maioria das indústrias do Brasil, mas ela já é uma realidade em outras partes do mundo. Ela é uma realidade na Alemanha, ela é uma realidade no Japão, ela é uma realidade na Coreia do Sul e por aí vai, né? E aí a questão é o seguinte: que tipo de profissional, né, vai ser requisitado? Pessoas que gostem de novidade, pessoas que saibam lidar com um ambiente desafiador, pessoas que tenham um interesse crescente em informação, tecnologia de informação eletrônica e hardwares, e softwares e por aí vai. Então, essas fábricas, que aqui no Brasil são fábricas do futuro, mas lá na Alemanha, na Coreia do Sul, no Japão já são fábricas do presente, o profissional deve ser capaz de desenvolver novas habilidades, como, por exemplo, trabalhar lado a lado com robôs colaborativos para aumentar a produtividade, exercer funções mais complexas e criativas. Tem que ser um trabalhador que dê conta de compreender todo o processo produtivo, que esteja aberto a mudanças, que saiba lidar com flexibilidade, se adaptar às novas funções e se habituar a uma aprendizagem multidisciplinar contínua. Determinadas formações são cada vez mais requisitadas, como engenharia da computação, mecatrônica. Cada vez mais profissões que saibam, que gostem de lidar com a tecnologia e a inovação. E aí, pessoal, olha, não vai ser simples se colocar nesse mercado de trabalho. Percebam que é um mercado de trabalho extremamente exigente e muitas vezes esses trabalhadores continuarão sendo explorados, né? Principalmente serão cobrados por resultados, por mostrar resultados. Então, isso não significa que na indústria 4.0 não haverá exploração do trabalhador, haverá, né? Só que essa exploração, né, vai ser diferente, agora é uma exploração principalmente pelos resultados. Então, uma indústria, por exemplo, vai te contratar, uma indústria 4.0, ela não importa se você vai trabalhar de casa, né? Ela não se importa qual vai ser o seu horário de trabalho, por exemplo, mas ela vai querer resultados, né? Então, ela vai continuar te cobrando, mas de outras formas. Sem falar que essa indústria 4.0, essa quarta revolução industrial, vai levar à extinção de determinados postos de trabalho, determinadas profissões que antes existiam poderão não existir mais e há também o surgimento de novas profissões. Então, essas mudanças elas vão impactar diretamente o mercado de trabalho e, consequentemente, a formação de vocês. Aqui tem uma sugestão de videozinho, eu sugiro que vocês assistam, é bem legalzinho no YouTube, sobre o que é a indústria 4.0, e aí o PET finaliza, e aí vem as atividades que a gente vai trabalhar na aula de quinta-feira, tá? Um beijo e até lá, espero que tenham gostado da aula, um conteúdo super atual. Tchau!